Olá pessoal, mais uma videoaula aí de progressão aritmética e essa questão 10 é uma questão muito interessante, tá? Vamos a ela. Nunca Cai é o nome de um oriental famoso por sua inabalável paciência. Ele deseja bater o recorde mundial de construção de castelos de cartas, tá? Já vou mostrar aqui a figura, ele quer fazer um castelo como esse aqui, sair empilhando cartas. E aí vem a descrição do que seja essa figura. Ele vai montar um castelo na forma de um prisma triangular, no qual cada par de cartas inclinadas que se tocam deve estar apoiada em uma carta horizontal, excetuando-se as cartas da base, que estão apoiadas em uma mesa. Tá? Vamos de novo voltar aqui a figura. Ele está dizendo assim, ó, cada uma das cartas que estão apoiadas, cada par de cartas que estão inclinadas, apoiadas uma na outra, deve estar apoiada em uma outra carta que está na horizontal. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa carta apoiada nessa, elas inclinadas, apoiadas uma na outra, e ele está descrevendo que aqui tem uma terceira carta, tá? Que serve como base para elas duas. O mesmo acontece aqui. Essa carta está inclinada nessa, e aqui tem uma terceira carta. Então, cada construçãozinha dessa aqui é formada por três, com exceção das cartas que estão na base, pois não existe uma carta entre essas duas que estão inclinadas, tá certo? Aqui embaixo não existe, é a mesa mesmo. Mesma coisa aqui, ó. Essa carta e essa, elas estão inclinadas e uma apoiada na outra, mas elas não estão sobre uma outra carta. Pois bem, voltando ao enunciado, a figura apresenta um castelo com 3 níveis, que foi o que a gente acabou de ver, né? Nunca Cai quer construir um castelo com 40 níveis. E aí queremos saber quantas cartas ele vai utilizar. Beleza? Então vejamos, gente. A estratégia que eu vou utilizar aqui para resolver essa questão é a seguinte. A gente tem uma figura aqui. Eu vou representar, fazer um esboço dela aqui do lado, mas aí vai ser de uma maneira mais simplificada, tá? Digamos que aqui a gente tem alguns níveis. Eu vou contar os níveis de cima para baixo, tá certo? Então aqui vai ser o nível 1. Vou colocar aqui nível 1. Aí aqui vai ficar o nível 2. Agora o nível 3. O nível 4. Tá? Vou fazer mais um nível. Professor, na prova, se caísse essa questão, eu poderia desenhar os 40 níveis e contar? Ô, gente, não queira fazer isso não, tá? Porque eu posso até dizer que sim, você poderia, mas eu colocaria na prova que o cara quer bater o recorde desse Nunca Cai e quer fazer um castelo com 5.000 níveis. E aí você não vai conseguir desenhar, tá? Mas a maneira de resolver vai ser a mesma que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, queira aprender essa maneira, ok? Então, aqui está o primeiro nível, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E a gente vai prosseguir, tá? E lá embaixo a gente vai ter eu vou chamar, até para ver se vai dar para entender melhor, tá? O 39º nível, tá? Esse aqui vai ser o 39º nível. E abaixo dele, o 40º nível, tá? Lembre que o 40º nível, ele não tem a carta da mesa, tá? A carta de baixo,
Ele difere de todos os outros níveis por causa disso. E aí, gente, eu estou colocando esses pontinhos aqui porque, a princípio, num primeiro momento, não sei quantos triângulos tem aqui, tá? Talvez você já saiba aí, se você parar um pouquinho para pensar. Não é tão difícil, mas enfim. Bom, aqui está o 40º nível. Beleza? Vou convidar você a gente pensar de duas maneiras. Vamos solucionar de duas maneiras esse problema. Na primeira maneira, convido você a essa primeira solução aqui, a gente vai considerar, tá? Primeiramente, os primeiros 39 níveis e depois a gente analisa aqui o que acontece no último nível, ok? Então, observe. No primeiro nível, temos quantas cartas? 1, 2, 3, beleza? Então, a gente vai ter aqui, você vai ver que é uma PA, tá certo? Já vou adiantar que mas a gente vai conferir. Vamos perceber que existe um padrão, tá certo? Que é o número que vai somar para poder ter essa sequência. Voltando aqui ao desenho, a figura, o segundo nível tem quantas cartas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, vou vir aqui, ó, 6. Terceiro nível tem quantas cartas? 9, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, não precisamos mais estar contando ali, mas se você quiser verificar, você vai ver que o quarto nível vai ter quantas cartas? 12. Quinto nível, 15 cartas e assim vai, né? Muito bem. Então, nós queremos o quê? Queremos saber quantas cartas vão ser usadas para se chegar, para se construir 39 níveis, certo? Vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir de novo esse parênteses aqui, certo? E aí, esse aqui é o primeiro nível, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Lá na frente a gente vai ter o A39, tá? Vamos ver que valor vai ser esse aqui, o A39. Gente, ó, é só você observar que o primeiro nível enfim, é como se você multiplicasse por 3 aqui, ó. 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 3 dá 12, 5 vezes 3 dá 15. Então, cada nível ele vai ter uma quantidade de cartas que é a sua posição multiplicada por 3, tá? Então, 3 vezes 39, entendeu isso? 3 vezes 9, 27, sobe 2, 3 vezes 3, 9, 2, 11. Vou só reforçar, tá? Ó. O primeiro nível tem 3, o segundo tem 6, segundo tem 6, ó. 2 vezes 3, 6. O terceiro tem 9, 3 vezes 3, 9, tá? Aqui a gente tem os níveis, e basta multiplicar por 3 que você vai saber quantas cartas tem em cada nível, ok? Bom, então reforçando que o A39 no 39º nível é só multiplicar 39 por 3, chega a 117. Quantas cartas a gente utilizou para chegar até o 39º nível? É só a gente somar aqui todos esses números. Para isso, a gente vai usar a fórmula da soma dos termos de uma PA, né? Já que se trata de uma PA, gente. Daqui para cá, soma 3, soma 3, soma 3. A razão é 3, tá? Então, a soma dos termos de uma PA, no caso dos 39 primeiros termos, vai ser o primeiro, que é 3, mais o último, que é 117, vezes a quantidade, que é 39, dividido por 2. Ok? Lembra dessa fórmula?
primeiro mais o último, vezes a quantidade dividido por 2. Isso vai dar 3 mais 117 dá 120, que dividido por 2 dá 60, vezes 39. Ok, gente? 3 mais 117 dá 120, 120 dividido por 2 dá 60, 60 vezes 39. 60 vezes 39, só fazer a continha, 6 vezes 9, 54, sobe 5, 6 vezes 3, 18 com 5, 2.340. São 2.340 cartas para fazer um castelo com 39 níveis, considerando que a gente contou aqui a parte de baixo, tá? Falta o 40º nível. Pois, gente, quantas cartas tem aqui no 40º nível? Não é difícil perceber. Professor, é só multiplicar por 3. Não, dessa vez, pessoal, vamos multiplicar por 2. Oxe, professor, por que é por 2? Gente, porque aqui só tem 2 cartas, aqui só tem 2, aqui só tem 2, tá? Vão ficar 40 desses triângulos, quer dizer, não são triângulos, né? Justamente, não tem a base. Então, 40 dessas cartazinhas aí. 40 pares de cartas, melhor dizendo. Então, 80, tá? Daí, para finalizar aqui a solução da nossa questão, é só a gente fazer 2.340 mais 80. 2.420. Beleza? Mostrar rapidamente aqui o segundo modo de fazer. O segundo modo seria você considerar como se os 40 níveis não diferenciasse esse nível aqui de baixo, o 40º nível. Lembrando que eu estou contando de cima para baixo os níveis. Então, eu contaria com essas cartas aqui de baixo, tá? A princípio elas não existem, tá certo? Mas aí faz de conta que existissem, a gente colocasse essas cartas do chão. Aí a gente teria que fazer o quê? Essa 40ª aqui, esse 40º nível passaria a ter quantas cartas? 40 vezes 3, a exemplo dos outros, né, que eu multipliquei por 3. Então, 120. Então, a gente teria agora que somar todos esses 40 níveis. O primeiro é 3, o primeiro tem só 3 cartas. O 40º tem 120, vezes 40, que é a quantidade de níveis, dividido por 2. Fazendo essa continha aqui, é 123 vezes 20, que dá 2.460. Ora, professor, deu errado. Não, gente. 2.460, eu agora vou precisar descontar cada uma dessas cartas que eu coloquei aqui, que de acordo com o enunciado elas não existem. Então é só fazer agora 2.460 e subtrair quantas? Quantos triângulozinhos tem aqui? 40. Tá? Então isso vai resultar em 2.420. A mesma resposta. Beleza? Bem, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Até a nossa próxima aula.